Sobre a proteção do nosso Deus Todo-Poderoso, estamos iniciando mais um programa Gestão e Debate aqui na SAT TV a cabo de Ijuí. Hoje com dois nobres convidados, seu Lauro Haas, presidente do Esporte Clube São Luís, e o pastor Sandro Daltroso, pastor da nossa igreja CEPAM. Nós vamos aos nossos comerciais e logo voltamos. Entre eles, os patrocinadores Esponqueados Veículos, HCI, Deflex Telecom e Governo Federal. Voltando ao nosso programa, eu quero começar falando com o nosso presidente do São Luís, seu Lauro. Campeonato curto, campeonato gaúcho, e temos que somar pontos. Quando a gente perde a oportunidade de ganhar alguns pontinhos fora, né, a gente reclama, né, porque é importante o ponto que vem de fora, né, presidente? Mas o São Luís está fazendo bem o dever em casa e por isso tem 9 pontos. Mas amanhã à noite temos, pastor Sandro, Caxias. Caxias aqui, né? E precisamos desses 3 pontos, né, presidente? Boa noite a todos, boa noite ao Francisco Lima aí, que gentilmente nos convidou, a direção da TV Ijuí. É uma satisfação a gente poder estar aqui hoje à noite, podemos estar conversando também com o pastor Sandro. Realmente é um desafio muito grande essa nossa partida de amanhã frente ao Caxias. Eu acho que a equipe vem desempenhando muito bem, o trabalho que vem sendo feito, vem sendo conduzido muito bem pelo nosso técnico Paulo Henrique. Os atletas estão sabendo absorver muito bem toda a questão técnica que tem sido colocado para eles. Tanto os resultados fora de casa como os resultados que têm se obtido dentro de casa têm sido assim de fundamental importância. Já visto que nós perdemos uma partida, que foi a partida de estreia, e de lá para cá tivemos aí 2 vitórias em casa, 1 empate e mais 2 empates fora de casa, o que nos levou aí a um 5º lugar já na tabela. Então eu acho que estamos no caminho certo, esperamos que amanhã a gente consiga dar continuidade a essa trajetória que o clube vem tendo dentro do campeonato e quem sabe aí a gente consiga somar os 3 pontos em casa, o que é fundamental aí para que a gente consiga também galgar mais um degrau aí dentro do campeonato e frente a um adversário que é um adversário direto do São Luís. Presidente, a questão é o seguinte, o Caxias vem mordido, perdeu para o Inter em casa, tomou um gol lá no final do jogo, né? E toda a atenção é importante. Um jogo bastante criterioso em termos de uma jogada, de um gol, né? Quem fizer ganha, leva a vitória. Mas vamos torcer que o São Luís tenha paciência, né? São 90 minutos contra um time que vem junto com o São Luís na tabela, né? Então esses 3 pontos aí vem somar muito para o São Luís amanhã e que já o próximo jogo é com o Grêmio lá em Porto Alegre, né, presidente? Exatamente. Eu acho que esse desafio é mais um, né? Nós temos amanhã o Caxias, logo no sábado o Grêmio, depois no outro sábado o São José, em casa aqui novamente, né? Então, o que eu tenho dito também, até para os meus colegas da direção e os próprios atletas também, de que cada jogo é uma decisão, né? Esse campeonato gaúcho é muito curto, se decide muitas partidas no detalhe, não tem como você, vamos dizer assim, não existe favoritismo. Haja visto aí como a própria dupla Grenal está tendo uma dificuldade muito grande frente aos seus adversários, e isso mostra o equilíbrio que está tendo esse campeonato. Então é um campeonato muito difícil, um campeonato bastante equilibrado, mas que tem apresentado aí equipes aí com uma grande competitividade, e isso acho que só valoriza o campeonato como um todo. Eu quero conversar agora com o pastor Sandro. Pastor Sandro, conta aí para o nosso telespectador aí, há quanto tempo o senhor está nessa atividade como pastor? Então, nosso cumprimento especial, Chico Lima, ao professor Lauro, né, presidente do Esporte Clube São Luís, e coincidentemente nós estamos jogando outro futebol, mas torcendo obviamente pelo Esporte Clube São Luís,
com a nossa igreja em frente ao estádio São Luís, em frente a uma das goleiras do São Luís, não é? Inclusive tem jogadores que participam. Né? Com certeza, temos vários atletas de Cristo lá que estão lá recebendo a bênção. Nós estamos há 11 anos, aproximadamente, aqui em Ijuí, e levando essa palavra, essa mensagem de esperança. Nossa igreja chama-se Esperança para as Nações, e nós acreditamos que justamente todas as nações precisam desse Deus tão grande, tão glorioso, que é o nosso Criador, né? O único Deus e que merece toda a honra e toda a glória. Nesses 11 anos tivemos agora recentemente, nesses últimos 2 anos, esse tempo de pandemia, um tempo de algumas reservas, algumas dificuldades, mas a igreja, pela graça de Deus, tem sido suprida e tem sido acrescida com aqueles que Deus tem liberado para que caminhem com a gente. Pastor Sandro, projetos que vêm aí para o futuro da CEPAM, pode contar aí para falar para o nosso telespectador? Com certeza. Nós temos desenvolvido algumas células, né? E essas células elas desenvolvem trabalho com pessoas de baixa renda, pessoas que talvez não tenham uma vida financeira tão próspera como os demais. E nessas células são trabalhadas diversas formas de ajuda, de organização. Tá? Temos um projeto que nós chamamos de projeto Gilead, né, que está em estruturação. Né? Nós somos uma congregação que, na verdade, tem várias congregações espalhadas no Brasil atualmente, né? Até fora do estado, algumas, em Santa Catarina temos 2, temos uma lá no estado de Sergipe, e iniciando alguma coisa em São Paulo. E a gente pensa sempre em mover-se de uma forma grande, né? Acreditamos que um Deus como o nosso Deus, que nos chama de embaixadores, né? Ele quer que nós saímos das 4 paredes. Aliás, o sentido de igreja, já por si só, né? É para fora. A igreja é para fora. Né? Costumeiramente, a igreja trabalha muito mais internamente. Mas o termo eclésia, que é reunião, uma unidade, uma democracia onde se busca a vontade de Deus, né? É para fora. Então nós estamos sempre planejando coisas novas, né? Trabalhando, ajudando, cooperando em todos os sentidos onde a sociedade precisa. Presidente Lauro, para se fazer futebol, um clube tem vários departamentos e tem que trabalhar em sintonia para que os resultados de dentro do campo, né, presidente, venham a ser bons como os do lado de fora do campo. Como está andando esses departamentos, como é que está a situação do São Luís hoje? Está trabalhando tudo em sintonia, até porque para dar um futuro, um sucesso bom numa temporada, num campeonato, né? Tem que haver sintonia, né, presidente? Eu posso dizer assim, Chico, sem sombra de dúvidas, que mesmo com toda a dificuldade que nós tivemos logo no início, quando assumimos o clube, lá em setembro de 2020, né, em plena pandemia, essa diretoria com a qual a gente conseguiu compor aí um grupo extremamente comprometido, soube conduzir o clube até esse momento aí com muita maestria. Eu acho que a gente teve a felicidade de conseguir reunir pessoas que realmente se dedicaram ao clube durante todo esse tempo, né? Em todos os setores, sem sombra de dúvida, todos trabalharam dentro dos seus setores de uma forma muito dedicada e com um empenho muito grande, né? Nós implementamos algumas mudanças dentro do clube que foram fundamentais e que o próprio associado também já está percebendo isso, né? No dia a dia do próprio clube, né? Possivelmente a semana que vem aí nós vamos estar inaugurando aí um restaurante, que isso é algo que não tinha lá, que tanto vai servir aos atletas como também vai servir ao próprio associado. Compramos um sistema novo de administrativo, onde agora a gente tem condições de fazer contato com o próprio associado de forma muito mais rápida, né? Conclamando também, como hoje, por exemplo, foi mandada uma mensagem para 1.500 sócios chamando para o jogo de amanhã. Isso era coisa que nós não tínhamos essa tecnologia.
E isso só foi possível graças ao empenho de cada um dos setores, né? Tanto o marketing como a área administrativa, né? Esse jogo também, um outro exemplo é que nós vimos comprando os ingressos eram impressos fora do estádio numa gráfica. A partir do jogo de amanhã, os ingressos passaram a ser impressos no próprio clube, né, com um sistema muito controlado, um sistema que realmente nos dá condição de a gente aferir e controlar efetivamente qual é o público que está presente, que tipo de público, né? O próprio associado também agora, ao adentrar no estádio, a gente sabe que ele está lá. Então, isso traz uma satisfação muito grande para nós, porque não foi fácil chegar no momento em que nós conseguimos chegar aonde o clube está hoje, né? Então, toda a estrutura que foi criada, todas as condições que hoje os atletas têm para poder treinar, para poder desempenhar o seu bom futebol dentro de campo, toda a parte administrativa do clube, sem dúvida nenhuma, assim, se não fosse esse trabalho conjunto, nós talvez não estaríamos chegando e alcançando os resultados que nós conseguimos aí com a equipe também dentro de campo. Então, trabalho bem feito fora, trabalho bem feito dentro de campo. Isso é fundamental. E agora eu quero fazer uma pergunta ao pastor Sandro. Vivemos um momento de muita preocupação a nível mundial, com grupos anticristo e líderes de países que não aconselham que o seu povo siga a palavra de Deus. Pergunto, pastor, o que será o futuro da humanidade se continuar desta forma? Uma boa pergunta. Agora, a resposta realmente, o que será do futuro da humanidade, pertenceria exatamente a Deus responder essa pergunta, né? É o que eu posso sugerir, obviamente. E como pastor de um rebanho que se envolve principalmente na área espiritual, na área emocional, nós trabalhamos muito com curas, né? Nós trabalhamos no sentido de invocar a fé sobre aquele que procura a igreja, né? Foi assim no tempo de Jesus e Jesus apregou esse evangelho que continuaria. O mesmo evangelho que ele apregou há 2000 anos atrás seria apregoado até o retorno dele. No entanto, a pergunta que tu fazes é extremamente pertinente. Parece que os pontos estão cada vez mais se alargando mais. E a concretização de promessas que Jesus fez, que o amor se esfriaria em quase todos, vem se cumprindo, com larga escala, né? Vimos um desafio muito grande. Religiões, como tu falasses, né? Povos contrário ao cristianismo têm se alastrado no mundo, mas eu creio que isso faz parte do programa original. O programa original do Senhor, ele não vai mudar, né? Nós estamos entrando num terceiro ano de uma pandemia mundial, né? Que eu creio que essa talvez seja mais desafiadora que as falsas religiões. As falsas religiões já foram apregoadas, né? A pandemia também está na palavra do Senhor dizendo que haveria os cavalos amarelos, os cavalos que trazeriam peste para o mundo, né? E é uma coisa que a gente, se observar estudos feitos, nós vamos ver que ao longo da história nós não tivemos todas as nações envolvidas como estão hoje na própria Covid, em suas variantes, em suas dificuldades, né? Mas nós temos que apregoar o evangelho que sempre leva uma palavra de otimismo, Chico. Nós não podemos parar, né? Nós somos convidados por um Deus a trabalhar até o final, né? O apóstolo Paulo, quando ele está encerrando as suas atividades, ele delega uma palavra para nós, na ocasião para o seu discípulo chamado Timóteo, dizendo: eu combati o bom combate e guardei a fé, por isso está me reservada a coroa da vitória. Então, no tempo dele, havia falsas religiões. E ele precisava combater este bom combate da fé, né? Ao longo da história se agravou, tem se agravado, mas eu acredito que nós precisamos vitoriosamente exercer uma atividade, né, lutando pela fé, crendo que sempre haverá uma saída para a humanidade enquanto Jesus não voltar. Há uma promessa que ele voltará um dia, né? E observando o nosso presidente do Esporte Clube São Luís,
colocando as condições internas e externas, né? Eu creio que a igreja precisa colocar também condições internas e externas, né? A igreja não é o pastor, a igreja são os membros. Aliás, uma sociedade, se ela toda se aglutinasse, se agrupasse, desejando bem, fazendo bem, desejando o melhor um para o outro, né? Nós teríamos uma sociedade muito mais justa, muito mais feliz, né? Muito mais humanitária. Presidente Lauro, a gente ouvindo o pastor aqui e também sabendo da participação de jogadores que, como tu falaste, aquele que segue uma palavra, que é a palavra de Deus, né? Até o comportamento no seu trabalho, em campo, né? Com a família, tudo tem aquela vantagem que é o diferencial daquele que já está mais no liberal, né? Que é o trabalho mais sério, mais dedicado, né? Mais concentrado, né, presidente? E é isso que faz com que a instituição, a entidade, o clube, né, fique mais tranquilo. É uma segurança para o presidente, para o departamento de futebol? Chico, eu acho que assim, ó, o que a gente tem ao longo dos anos, a gente tem percebido é que a busca, não só vamos dizer assim, pelo objetivo em si, de alcançar o sucesso dentro da profissão, isso todas as pessoas querem, todas as pessoas buscam. Só que tudo isso é passageiro, né? São tudo objetivos que se traça dentro da vida das pessoas e que são coisas passageiras, né? Mesmo o próprio clube, os objetivos que a gente alcança, aquilo que a gente vai buscar, isso tudo é passageiro. Agora, o que realmente fica é aquilo que Deus promete e aquilo que Deus... Vou entrar um pouco na seara do pastor aqui, né? Até porque a gente também tem um convívio em relação a essa questão, né? Eu acho que a pessoa que tem Cristo no coração, ela tem condições de também falar diferente, ela tem condições de demonstrar aquilo que Cristo faz na sua vida. E eu acho que isso, dentro da vida dos atletas, isso traz um diferencial muito grande. Há alguns anos atrás, nós já acompanhávamos, quando jovens ainda, um trabalho que era iniciado por um discípulo, há muitos anos atrás, que iniciou o trabalho dos atletas de Cristo, né? Eu conheci esse trabalho, né? Há muitos anos mesmo, há uns 40 anos no mínimo, há uns 40 anos atrás, com um atleta que se chamava Baltazar. E o outro atleta se chamava João Leite, né? Muitos conheceram. Baltazar foi centroavante do Grêmio, era um atleta de Cristo. João Leite era um goleiro do Atlético Mineiro, foi um atleta de Cristo. E a gente teve o privilégio de ter, naquela ocasião, conhecer esses atletas pessoalmente. A gente teve condições também, na época, de conhecer quem estava à frente desse trabalho, né? E que hoje, infelizmente, já não está conosco. Deus acabou levando essa pessoa já para trabalhar lá ao seu lado, lá no seu reino, né? Mas era um trabalho assim que a gente percebia que já naquela época fazia muita diferença. E isso faz diferença hoje, sem dúvida nenhuma, né? Dentro desse trabalho que tem dentro dos clubes hoje. A gente sabe que muitos clubes têm vários atletas que pertencem a Jesus, né? E isso é uma grande diferença, sem dúvida nenhuma. Presidente, em uma análise, o senhor que está ligado ao futebol, o que está acontecendo com o futebol brasileiro a nível de seleção, que o nosso torcedor, nós brasileiros, estamos perdendo aquele amor, aquela vontade de ir assistir, que ficava aquela expectativa quando o Brasil ia jogar, que a gente ficava, né, esperando o momento. E a gente percebe pelos comentários hoje que o brasileiro não é o mesmo e também o futebol não é o mesmo da seleção. Na sua análise, o que o senhor tem a dizer? Eu acho que assim, ó, eu sou bastante crítico em relação a isso também, né? Eu vejo que o que tem atrapalhado muito o desenvolvimento do próprio futebol no Brasil
é o valor monetário que envolve todas essas estruturas. O futebol hoje gira, infelizmente não é, o futebol hoje gira em torno do dinheiro. Infelizmente a gente tem que ver isso com muita clareza. E aí o que acontece? Hoje você tem jogadores de altos valores, são jogadores que custam fortunas, né? Milhões, né? E isso, aí a gente se pergunta, né? Até que ponto um jogador desse que custa milhões e que para ele jogar na seleção, não jogar, aquilo pouca diferença vai fazer na vida dele, porque afinal de contas eu acho que ele já conquistou tudo que ele queria e um pouco mais em termos financeiros, né? O que tinha no passado era que não existia todo esse incentivo monetário tão elevado e tão grande como existe hoje. Então aquele amor, aquela dedicação que os atletas tinham antigamente pela seleção era muito diferente. Eu não vejo aquele empenho, aquela dedicação que o atleta tem, né? Principalmente esses atletas de alto, que têm altos salários hoje, né? Que eles tenham realmente esse amor e essa dedicação à seleção como ocorria isso há alguns anos atrás. E, consequentemente, com relação a isso, é evidente que o próprio público, a própria população, acaba se desinteressando em relação a isso, porque percebe isso, né? Onde não há um interesse efetivo em defender as cores da nação, né? Ele está lá para defender, evidentemente, o sucesso dele, né? E não de uma seleção como um todo e defender as cores do país. E essa é a minha crítica em relação a isso e eu acho que posso estar errado, mas é a análise que eu faço em relação a isso e vejo que isso, de certa forma, para mim está muito claro hoje. Pastor Sandro, um velho ditado, né? Placa de igreja não salva ninguém, é a fé. É isso aí. Com toda segurança e com toda certeza, né? Muito embora nós temos tantas opções, né? Tantos sabores, né? Tantos gostos, mas o Evangelho é um só, né? O Evangelho é aquele que salva, que liberta, que transforma o homem, né? Eu tenho visto testemunhos visíveis, né? Palpáveis de pessoas, né? De que um dia não provavam dessa experiência de ter a presença de um Deus na sua vida e hoje provam. Mas com toda segurança não há denominação explícita na Bíblia que essa ou aquela igreja salva mais ou minimiza mais o problema do outro. O que realmente é ativado na nossa vida é a prática efetiva de fé. Sabemos que Jesus, quando ele veio para cá, lutou para manter a chama acesa por 3 anos e delegou isso a 12 discípulos. E esses 12 discípulos, né, ficou 11, ficou o time de futebol. Aí, muito embora depois o Judas Iscariotes foi substituído, né, possivelmente por uma pessoa que era ligada ao Evangelho. E logo depois esses 12, então, se envolveram, né, levando o Evangelho de uma forma mais específica, né? Pedro foi para um lado, o apóstolo Paulo para outro, Tiago para outro lado, né? E assim sucessivamente as igrejas foram proliferando. Quando João, o apóstolo João escreve para as igrejas do Apocalipse, nós já temos 7 igrejas na Ásia, né? Então, isso foi que ocorreu, essa proliferação de igrejas. E de lá para cá tem sido, pela graça e misericórdia de Deus, a opção dada a todos os povos e nações, né, para que desenvolvam essa fé. Nós estamos chegando ao final do nosso programa e eu quero agora anunciar aqui os homenageados pela direção da TV Ijuí, pelo programa da TV Ijuí. São 2 homenageados, o nosso presidente do HCI, o médico Douglas Ugeri, e também o senhor Cláudio Souza, secretário municipal de Educação de Ijuí. 2 personalidades que estão fazendo muito pela nossa comunidade, entendeu? E como vocês também, como convidados hoje, eu tenho que agradecer a presença de vocês e a direção fica muito feliz e espero contar com vocês em outras oportunidades. Mas antes de finalizar, eu tenho um recadinho aqui que eu recebi agora há pouco. Seu Alain Denis, coordenador de Relações Institucionais do HCI,
e também o senhor Carlos Scapini, diretor voluntário, estão embarcando para uma reunião com o ministro da Saúde, o senhor Marcelo Queiroga, tratar de investimentos para o CACOM, que abrange mais de 120 municípios, com mais de 8.000 atendimentos mensais. Olha que coisa linda. É Deus no céu, dinheiro que venha para o CACOM e 3 pontos para o São Luís amanhã à noite. Estamos encerrando esse programa e agradecendo mais uma vez a presença do seu Lauro e do pastor Sandro. E até a próxima oportunidade.